Olá, meus queridos, tudo bem? Meus irmãos, olha só, eu vou tentar de uma forma, digamos assim, simples, dinâmica, tranquila, com muito respeito a quem criou o conteúdo, explicar para vocês sobre a questão da polêmica que existe sobre a questão da Suméria, tá? E a suposta imitação dos hebreus da história de Moisés, do dilúvio, com a história sumeriana dessa civilização que de fato existiu. Porém, existem alguns pontos que eu quero deixar aqui de reflexão para vocês, tá? Eu olhei o documentário, eu ia fazer assim, sabe, digamos assim, algo assim mais elaborado, mas eu vou ser bem simples, vou ser bem, digamos assim, vou resumir, tá bom? Para que vocês venham entender a minha mensagem, o que eu quero dizer. Então tá bom. A ciência, ela de tempos em tempos, ela vai modificando seus conceitos, tá? O que é dentro das teses científicas, uma das maiores ou mais conhecidas teses sobre a questão dos homens, da onde os homens vieram, que nós, seres humanos, viemos do macaco, tá? Só que hoje a própria ciência mostra que não existe que falta, melhor dizendo, um elo, tá? Como se fosse uma corrente histórica e temporal, na qual não tem como amparar mais a tese de Darwin, né, de Charles Darwin, sobre a questão da evolução do homem para o macaco, pelo fato de que os macacos já existem há talvez milhões de anos e não evoluíram. Então a tese da evolução, ela como uma tese, né, ela, digamos assim, não se sustenta pelo fato de que os próprios macacos não evoluíram. Se fosse do contrário, macacos, né, digamos assim, de centenas de milhões de anos, conforme os achados arqueológicos dizem que tem essa idade. Vou entrar na questão do carbono 14, tá? Você vai entender o que eu quero dizer. Teria evoluído. Então existem espécies, tanto marítimas como répteis, como anfíbios, né, que já existem há, segundo a ciência, milhões de anos. O que a Bíblia vai nos dizer? De uma forma seca, que o homem foi criado há 6.000 anos. Só que nós temos que entender que também a Bíblia diz que para Deus um ano é como 1.000 e 1.000 anos é como um ano. Então, assim, essa questão digamos assim, de nós existirmos e a Terra ter 6.800 anos, ou alguma coisa parecida com isso, é muito fácil de ser explicado com ênfase na questão de que Deus ele usa muito a questão figurada, a questão da parábola, a questão, né, nem tudo pode ser levado a ponto de faca. Então, assim, é bem perceptível que a Terra não tem 6.000 anos, né? Que a Terra tem muito mais do que isso. Aí tem a questão dos dinossauros, isso eu quero fazer um outro vídeo sobre isso aí, tá bom? Que eu vou explicar também porque que não existem dinossauros mais, como eles deixaram de existir e da impossibilidade, digamos assim, de tendo existido dinossauros e comprovadamente pelos ossos, né, digamos, pelos achados arqueológicos, ser impossível negar a existência dos dinossauros, né? O porquê os dinossauros viveram na Terra numa era e nós, seres humanos, a partir de Adão e Eva, vivemos em outra era da Terra, tá? Então são duas terras no mesmo planeta, tá bom? Isso assim, é perfeitamente simples de explicar, tá? Então vamos lá. Eu olhei esse documentário sobre a questão da Suméria
a Suméria, ela é uma cidade, como é que eu vou dizer para vocês assim, mitológica, quase mitológica, tá bom? Eu era colecionador das revistas do Conan, né? Conan, o Bárbaro. Então tinha, nas revistas do Conan, o Conan supostamente seria sumeriano, seria da Suméria. Então a Suméria era mais uma cidade como Atlantis, mais fictícia do que comprovadamente histórica, comprovadamente verídica. E aí, esse documentário que eu vou colocar aí os prints e as fotos, eles apontam para uma questão muito grave, porque eles dizem que a Suméria ela veio 1000 anos antes de Moisés, 1000 anos antes dos patriarcas hebreus, e que a Bíblia e a narrativa do dilúvio seria, no caso, uma imitação de fatos que aconteceram no tempo dos sumerianos. Eu vou explicar para vocês isso aí já, tá? Preste bem atenção. No próprio documentário, a Suméria também era chamada de Ur. Veja bem, ela começou com uma pequena cidade, tá? E depois ela cresceu e virou uma grande cidade, tá? Então, assim, ela também era chamada de Ur. Na Bíblia diz que Abraão era de Ur dos Caldeus, que são predescendentes dos babilônicos. Então, assim, não é tão distante assim, tá bom? Então, a Bíblia, ela está correta na sua afirmação de que realmente existiu uma cidade chamada Ur, e conforme o próprio documentário, diz que quando a Mesopotâmia, que eles chamam de Mesopotâmia, entre dois rios, entre o Tigre e o Eufrates, tá? Exato lugar aonde Nimrod fez a Torre de Babel, criou uma grande cidade e aonde ali Deus interviu, espalhando as nações pela terra, confundindo as suas línguas, tá bom? Então tudo a Bíblia respalda, tá? Então assim, hoje em dia a internet ela serve como uma fonte de inspiração, de conhecimento, para ampliar o nosso entendimento, né? Então, os irmãos sabem, ou se você não sabe, né? Eu tenho 2 cursos superiores, né? Eu sou bacharel em teologia e também sou bacharel ou tenho o curso superior em filosofia, né? Sou licenciado em filosofia plena. Então, assim, isso aí vai te abrir muito a mente para poder filtrar essas narrativas e poder fazer certos tipos de análises que tentam contradizer a Bíblia. Então, ponto. Vamos lá. Que é consenso que o mundo um dia foi todo alagado a ponto de que lá em cima do monte aonde supostamente, né, segundo o relato bíblico, né, o Monte Ararat na Turquia, aonde a arca que Noé construiu, aonde ela ficou, existem, digamos assim, como é que eles chamam? Restos arqueológicos de animais, de peixes, melhor dizendo, que vivem, ou pelo menos, né, sempre viveram em altas profundidades aquáticas. E como esses peixes poderiam ter ali os seus restos, tem uma palavra que me foge à memória agora, tá bom? Mas eu vou tentar buscar, né? Como que poderia se achar restos, né, mortais de peixes que vivem a 1.000 a 500 metros de profundidade em cima do Monte Ararat, que tem 5.800 metros. Então veja bem, só se a terra fosse toda alagada, conforme a narrativa bíblica, que Noé construiu a arca e salvou-se com ali 8 pessoas, que era ele, a esposa e os filhos e as noras, tá bom? Então vamos lá. Pastor, mas a questão do carbono 14, irmãos, veja bem, o carbono 14 é uma substância que ela já foi comprovada que ela tem uma margem de erro, ela tem uma proximidade de acerto, mas uma margem de erro muito grande. Então já foi muito comprovado
que assim já foi bem explorado, bem explicado, e existe uma guerra, digamos assim, entre os cientistas sobre a eficácia das apurações temporais que o carbono 14 faz. Então, assim, alguns achados, né, como ali os escritos, né, da Mesopotâmia ou da Suméria, são datados pelo carbono 14 como anteriores ao tempo de Moisés, ao tempo de Noé, aos tempos de Abraão, mas isso segundo o carbono 14. Então seria, pela ciência, a Suméria mais antiga do que o povo hebreu. Só que observem que coisa interessante. Na Bíblia diz que Abraão vivia em Ur dos Caldeus, que seria posteriormente chamada de Babilônia. Tá? A Bíblia fala sobre esse grande líder mundial, que era Nimrod, que construiu uma torre que na verdade era um zigurate, que é um tipo de templo, querendo alcançar o céu. E Deus, né, então puniu, segundo o relato bíblico, Nimrod, com ali digamos assim, a confusão das línguas e a impossibilidade da construção da tal Torre de Babel, Babilônia. Veja bem que interessante. O dos caldeus. Os caldeus eram babilônicos. Os babilônicos também eram conhecidos como caldeus. Os babilônicos são predecessores aos egípcios, tanto que quando o povo hebreu é levado cativo para o Egito, eles ficam 400 anos no Egito. Então preste atenção. Então assim, o povo hebreu é muito antigo e é predecessor ou anterior aos babilônicos. A Babilônia, né, que teve seu início em Ur, dos caldeus, e teve, digamos assim, essa questão de Nimrod. Preste atenção o link que eu vou fazer. Nimrod, né, ele, segundo a mitologia e segundo a história e também a filosofia, ele, digamos assim, foi o primeiro a ter uma cidade organizada, né? E por mais que exista relatos em argila que foram escritos, atribuídos aos como é que é o nome? Me esqueci o nome deles agora. Aos sumérios, né? Na verdade são babilônicos. São babilônicos. Você vai ver que não existe um tablete, né, de manuscritos supostamente sumerianos que venham dizer de fato que são da Suméria. Então o nome Suméria, o nome, digamos assim, da mesma forma que Atlantis, que supostamente era uma cidade que naufragou, que foi para baixo da água, não tem prova, não existe respaldo nenhum. Então a Bíblia é o único documento, tá, antigo, de milhares de anos, que tem a mesma história desde o seu início. Já esses fatos que são, digamos assim, passados de tempo em tempos, como a questão dos sumerianos, não existe nenhuma prova. Nenhuma prova. O que eles têm? Eles têm aquela pedra, que aqui, infelizmente, eu até olhei ali na internet o nome e agora acabei me esquecendo o nome. Tá? Mas você sabe, é uma pedra negra que foi ali escrita supostamente por um líder sumeriano, só que não cita a Suméria. São as leis, né, digamos, daquela civilização. Então, assim, continuamos, tá? Para você ter uma ideia, tá? Não existe nenhum documento original ou nenhum livro ou pergaminho ou manuscrito da epopeia, né, a Odisseia, que é um livro muito antigo, inclusive fizeram agora um filme sobre isso aí. Não existe nenhum manuscrito original de Platão, de Sócrates, de
Tarso de Mileto, né, que foi o pai da filosofia grega, e todo mundo acredita que existiram Platão, Heródoto, pai da história, Tarsis, o Tarso de Mileto, e as pessoas aceitam. E a Bíblia, que é um documento verídica, assim, com veracidade histórica comprovada, as pessoas questionam e elas tentam colocar em xeque com essas narrativas históricas, como a questão aí desse documentário que diz que 1000 anos antes de Noé já havia acontecido ou ocorrido um dilúvio e que a história de Noé e a história de Moisés foram copiadas dos sumerianos. Só que, irmãos, nunca existiram sumerianos. Não existiram. Eram os babilônicos. Era Ur, da época de Abraão, uma grande cidade idólatra pagã que posteriori cresceu e depois tornou-se então a Babilônia conhecida, que foi destruída ou derrubada e dominada pelos medos e pelos persas. Então, assim, em suma, muito cuidado com o que você vê em termos de documentário, histórias assim que a internet fala. Vivemos em um tempo onde o mundo é feito por narrativas, tá? E eu venho, como pastor e homem de Deus, respaldar a Bíblia. A questão do carbono 14, como eu já falei para vocês, ele tem uma margem de erro muito grande, não é uma fonte 100%, né, digamos, confiável. Para vocês verem, agora há pouco tempo atrás, acharam uma bola, uma esfera, né, com algumas inscrições supostamente vindo de origem alienígena. Eles usaram carbono 14 e atribuíram milhares de anos à tal da esfera. Quando eles foram abrir, eles descobriram que era tipo assim, um balão meteorológico, uma coisa que alguém criou para poder polemizar e para poder lançar. Tinha ali um mecanismo, né, digamos, esqueci o nome dessa bola, mas eu vou pesquisar e vou mandar para vocês, entende? Isso aí, assim, no meio ufólogo foi um estouro. Teve cientistas que fizeram palestras, mostraram. Quando eles abriram a bola, eles viram que tinha ali como se fosse uma tecnologia que fazia com que essa esfera pudesse se locomover de forma assim, a aparecer ou transparecer algo oriundo de origem alienígena. Só que não era somente, né, uma máquina criada pelo ser humano que querem amparar essas teses ufológicas, e foi comprovado que o carbono 14 não funciona. Eles colocaram o carbono 14 na esfera e atribuíram milhares de anos, e a tal da esfera foi feita agora. Tanto que os ufólogos nem falam mais da tal da esfera essa, porque realmente foi comprovado como uma fraude. Então, assim, queridos, não descredibilize o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é fato, é verdade, é palavra de Deus inspirada por Deus, dada a homens que Deus confiou para poder, a princípio, no contexto veterotestamentário, ou seja, no contexto do Antigo Testamento, né, passar por tradição oral. E no contexto do Novo Testamento, neotestamentário, homens que viram, participaram, estiveram nas situações em questão com Cristo e ali relatam o que eles viram, participaram e foram testemunhas. Por isso Jesus chama os apóstolos, ser-me-eis, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 5, testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Deus abençoe, fique com a Bíblia. Cuidado com esses documentários. Um abração, Deus abençoe.